Roberta. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Célia Ferreira, sou professora do curso de nutrição da UFRJ Campus Macaé e faço parte da organização do evento, o segundo ciclo de palestras dos projetos integrados Assistência Multiprofissional de Pacientes Críticos com Covid-19. Esse é um projeto que se dá por meio da integração dos cursos de nutrição e farmácia, através do projeto NutriDoc, coordenado pela professora Ana Paula Mena, o projeto Nutricom, coordenado pelas professoras Ainá Inocêncio e Roberta Casais, projeto Afeto, com a professora Lismeia Soares, projeto Farmalimentos, com as professoras Jéssica Rivas e Juliana Latini, e o projeto GPNUT, coordenado por mim, Célia Ferreira. Eu quero agradecer a todos os alunos que participaram da organização, a Milena, Igor, Lívia, Márcia, Carol, Laísa, Eduarda e Juliana. É um orgulho imenso hoje poder contar com a participação da Alessandra Araújo. Ela é psicóloga, licenciada e bacharel em psicologia pela Unesa, em 2013. Pós-graduada em psicoterapia existencial, palestrante, psicóloga clínica e atua há 7 anos com assistência domiciliar de pacientes idosos. É psicóloga clínica há 5 anos, com foco em relacionamento e autoestima, e vem nos falar sobre saúde mental, emoções experimentadas a partir da vivência de casos críticos de Covid-19. Quero agradecer a presença de todos e obrigada, Alessandra, por sua disponibilidade e carinho por vir nos trazer seus conhecimentos. A palavra é sua. Olá, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo tá ok? É um prazer estar aqui, né? Na verdade, assim, é uma honra esse convite, me senti muito honrada com o convite. Me deu um prazer enorme, assim, preparei o material com muito gosto e está sendo muito prazeroso. Eu acho que a gente começa mudando em muitos aspectos, né? Então, assim, saber nesse momento que nós estamos reunidas aqui, eu da sala de casa, né, falando com vocês, e nós estarmos aqui batendo um papo, eu acho que isso traz para a gente uma certa intimidade, porque é como se estivéssemos muito próximas. Eu vou colocar os slides aqui para vocês, para a gente dar início. Foi aí? Estamos ok? Não, mas eu acho, vamos tentar o seu, que os meus não estavam sendo projetados. Vamos tentar o seu. Eu acho que a gente está com algum probleminha na plataforma, mas vamos tentar. Foi aí? Ainda não. Estamos ok? Você conseguiu abrir aí? Espera aí. Não aparece nada aqui para mim, não, mas eu já tirei as minhas. Eu coloquei aqui, não sei se está aparecendo. Você foi em share screen, janela do aplicativo. Vê se o meu aparece aí agora. Foi? Acho que foi aí. Espera aí, deixa eu ver. Foi. Deixa eu tirar o meu. Aparece o dela para vocês? Aparece? Sim, aparece, Roberta. Ótimo. Então, estamos ok agora. Dificuldades de um mundo moderno, né, gente?
Então, assim, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre saúde mental, e o tema é saúde mental, emoções experimentadas a partir da vivência de casos críticos de Covid mental. A ideia inicial de começar esse tema com saúde mental tem muito a ver com o desenrolado que eu quero compartilhar nesse momento com vocês. A gente vai fazer uma reflexão que começa muito antes de se chegar num estado crítico, né, pelo vírus do Covid. Até porque eu acho que a gente precisa, isso de certa forma vai ajudar todos nós a entendermos um pouco de um caminho que é semelhante a esse momento que a gente está passando, né? Então, entendendo que saúde mental é todo o nosso estado de humor, nosso estado psicológico, as nossas emoções e tudo isso acaba sendo influenciado pelo que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, é por isso que eu iniciei esse tema com saúde mental, porque saúde mental, na verdade, ela engloba todo o nosso estado mental e emocional, né? Então, é por isso que eu pensei nesse tema. Então, assim, primeiro eu convido vocês, antes de mais nada, a gente fazer uma reflexão sobre o nosso ano, né? Sobre o ano que nós estamos vivendo. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma característica de iniciarmos o ano de forma produtiva que é um pouco mais lenta. Então, a gente começa o ano em janeiro, a gente tem ali a virada do ano, mas aqui no Brasil a gente tem a característica de que o nosso ano produtivo, de fato, ele começa muito ali a partir de fevereiro, ele começa muito ali a partir das festividades de carnaval. Então, quando a gente tem ali o fechamento do ciclo de carnaval, é que de fato a gente começa a se planejar, a colocar as nossas ações, o que a gente quer de conquista, né, para o ano. E esse ano a gente teve essa característica que nós tivemos exatamente esse ciclo cultural que é o nosso interrompido. Então, quando a gente estava prestes a iniciarmos o ano produtivo, digamos assim, a gente teve o grande boom do coronavírus aqui, né? E aí, algumas reportagens já dão conta de que, na verdade, um pouco antes do carnaval, e ali durante o carnaval, a gente já tinha casos de Covid no país, e que isso, na verdade, não vinha a ser divulgado ainda. Mas eu acho que ali no meado de março, para fim de março, é que a gente começa, de fato, a perceber que as nossas rotinas rapidamente iriam começar a mudar, né? E aí eu trouxe aqui algumas crises para a gente pensar, porque muito se fala da crise da saúde em volta do Covid, mas a gente precisa pensar que são várias crises que a gente precisa enfrentar nesse momento. E foi tudo realmente muito repentino. Se a gente parar para pensar que até dezembro do ano passado, que até janeiro, né, para a gente aqui que vive numa região de praia, de calor, vivíamos tempos muito tranquilos ainda, né? Então, estávamos, assim, curtindo aquela coisa do verão, tivemos um Natal que seguiu ali todo um padrão de normalidade, se é que a gente pode falar isso, e a vida continuou. E, de repente, em março, a gente começou a ter uma série de interrupções diante de toda a nossa rotina aí. Então, assim, a gente precisa entender nesse momento, e eu queria que vocês pensassem comigo, assim, que a gente tem uma crise de saúde, que é grave, que é gravíssima, mas a gente tem uma crise econômica também aí, que também é muito grave. E hoje as pessoas parecem que precisam escolher uma das crises para abraçar e defender a causa, né? Então, eu coloquei para a gente pensar que a gente tem uma crise econômica nesse momento, a gente tem uma crise de saúde, a gente tem uma crise de cultura, porque com todo esse cenário do Covid, a gente teve a nossa cultura aí que também está tendo que se readequar e muitas coisas foram interrompidas. A gente tem as nossas crises emocionais,
com tudo isso que está acontecendo. Quando eu me referi exatamente a essa necessidade da gente abraçar uma causa, eu acho que isso leva a pensar numa crise da intolerância. Então, eu defendo aquilo que eu acredito e eu descredibilizo o que o outro acredita, então eu não me proponho a dialogar, eu não me proponho a trocar, a ouvir o outro ponto de vista, parece que só o meu ponto de vista é o certo. Consequentemente, a gente tem uma crise de educação nesse momento, né? A gente teve que se adequar a esse novo padrão que a gente está precisando viver nesse momento. Então, sim, eu tenho alguns atendimentos de adolescentes e principalmente adolescentes de terceiro ano que estão nesse processo, né, muito preocupados com a inserção no mundo acadêmico, e é notório o quanto que todo esse cenário tem implicado nesses adolescentes. E claro que eu estou falando de adolescente porque é um público que eu também tenho um pouco de proximidade, mas a gente sabe que quem tem criança, quem tem toda essa vivência e essa proximidade com crianças que também estão tendo que se adequar, também estão tendo as suas dificuldades. Então, a gente vive uma crise também em relação à educação, e eu acho que uma crise relacional, né? Eu comecei falando da gente criar esse cenário de intimidade, porque eu estou aqui sentada na frente do computador falando para vocês, eu estou da sala da minha casa, e estou trabalhando de casa, né? Interrompi os atendimentos na clínica, interrompi presencialmente, também tenho feito só atendimentos virtuais, até porque eu vou falar um pouquinho mais para frente que eu tenho um trabalho com idosos, então são grupos de altíssimo risco, porque são idosos em sistemas de internação domiciliar, então até para a minha segurança e também para a segurança deles, eu precisei fazer uma escolha e restringir o meu acesso de contato com pessoas. Então, a gente tem um cenário que hoje a nossa casa, ela virou o nosso ambiente de trabalho, ela continua sendo a nossa casa, e essas relações que estão acontecendo com uma proximidade que também foi repentina, a gente tem os estresses do trabalho, a gente tem os estresses de casa, né? Então, agora, pouco antes da gente começar a live, a gente precisa se preocupar. Então, peraí, quem tem cachorro, vamos tirar os cachorros da sala, vamos fechar a porta, né? Quem tem criança tem que dar um jeitinho de uma ajuda para poder ajudar ali tomando conta da criança, para que a gente consiga trabalhar desse ambiente que antes era só a nossa casa, né? Então, a gente tem essas relações que estão muito densas e que a gente vinha num caminhar que era diferente, porque, afinal de contas, numa rotina de pessoas que mantêm um ritmo de trabalho e estudo, por exemplo, a gente só chega em casa à noite, né? Então, a gente tem um distanciamento do lar e um distanciamento até físico mesmo das pessoas que são o nosso vínculo familiar, porque a gente tinha até então um acesso muito restrito. Durante o dia a gente estava produzindo as crianças na escola ou na creche, né? E aí só se reunia no fim do dia, nos finais de semana, e de repente essas relações elas se intensificaram. A gente precisa estar trabalhando, vivendo e dando conta desse ambiente da casa que virou tudo ao mesmo tempo. Então, a gente também tem uma crise nessas relações, né? E, inclusive, agora, recentemente, eu fui falar um pouco sobre relacionamento por conta do Dia dos Namorados, e a grande questão era como estão as relações nesse momento. O Covid está aumentando o número de separações, né? Então, assim, a gente tem e pelo contrário também aconteceu, porque muitos relatos vieram de que as pessoas redescobriram ali os seus parceiros dentro dos relacionamentos, a partir desse convívio, desse contato mais direto com o marido, né, com a família. Então, assim, a gente observa que esse processo de mudança, que é o que eu normalmente uso como exemplo, né, a mudança, ela causa
um balanço. Então, ela desestabiliza até que você comece a encontrar o seu ritmo dentro desse movimento, e aí depois você começa a estabilizar. E eu acho que é bem isso, assim, no começo a gente teve um movimento que beirava o desespero, né? Então, a gente teve aquela corrida das pessoas às farmácias, aos supermercados, em busca de álcool em gel, né? E aquilo ali era realmente um movimento do desespero, porque a gente via pessoas que compravam caixas de álcool em gel e não pensavam que se os vizinhos, se as pessoas que estavam ao redor delas também não tivessem, o álcool em gel dela não iria solucionar nada, né? Então, de repente, parecia que o álcool em gel virou um antídoto contra o coronavírus, né? Seria a solução para o coronavírus. E isso é um movimento do desespero. As pessoas se desesperam e elas não conseguem ter racionalidade para que as nossas ações sejam planejadas e tragam benefícios, né? Então, o desespero ele é muito poderoso nesse sentido, porque ele corta completamente o nosso senso racional e a gente age através do impulso. Você vislumbra aquele problema como algo muito sério e você age naquele impulso para resolver aquela questão e, na verdade, você acaba adotando um comportamento que não vai resolver a questão. Então, assim, eu acho que para a gente pensar um caso crítico de Covid, a gente precisa passar por esse cenário até para que vocês, de alguma forma, se situem um pouco, né? Eu acho que essa contextualização, ela é muito importante para colocar a gente o mais próximo possível de uma situação crítica, porque até para a gente ter um pouco mais de propriedade sobre a nossa reflexão, né? Então, assim, essas crises, elas estão permeando o nosso convívio, e enquanto essa pandemia estiver aí, eu acredito que a gente ainda vai sofrer alterações aí contínuas relacionadas a isso. E aí a gente vai falar um pouquinho de como ficam as nossas emoções, né? A gente ainda não chegou num caso crítico, mas eu queria que vocês pensassem comigo como ficam as nossas emoções diante desse cenário que rapidamente a gente falou aqui, né? A gente falou de um cenário de crises, a gente falou de um processo de mudança que foi rápido, que foi repentino, justo no momento de vida que culturalmente, para a gente aqui no Brasil, e principalmente para a gente que vive numa região de mais calor, de praia, é o momento que a gente estava se planejando para, de fato, engajar nos nossos projetos anuais ali, né? De viver o ano de uma forma mais produtiva. E aí a gente teve essa interrupção e tudo virando do avesso. Então, com tudo isso, a gente tem emoções aí que ficam também descompensadas. E nesse momento, uma das coisas que eu mais ouço nesse cenário é relacionada à ansiedade. A ansiedade, ela tem dado uma disparada, a gente sabe que a gente já vem enfrentando uma situação de altos índices de ansiedade, de altos índices de depressão. O Brasil, infelizmente, está ali entre os rankings, está no topo, mas com todo esse evento da pandemia, né, com tudo isso que aconteceu, a gente está percebendo que os níveis de ansiedade, os níveis de depressão, eles estão sofrendo também alterações relacionadas a isso. E isso faz muito sentido, né? Porque se a gente entende que estamos num momento que estamos mais tensos, que estamos com incertezas frente à perspectiva de futuro, que o nosso presente também é um presente que muda a cada momento. Então, assim, por exemplo, nos últimos meses, agora vamos falar de 2 últimos meses, toda semana sai um decreto novo, né? Então, toda semana a gente se planeja para uma possibilidade de flexibilização, para uma possibilidade de piora, para uma possibilidade de lockdown. Então, é um cenário que alterna o tempo todo. Então, isso favorece essas emoções que estão aqui, né? Ansiedade, angústia, medo, pânico, tristeza. Então, assim, eu acho que para quem já conversou aí
durante esse período um pouquinho das suas emoções com amigos, né, com parentes, com vizinhos, dificilmente alguém aqui não vai conseguir citar um episódio que tenha escutado ou que tenha mencionado de estar mais ansioso, de estar mais angustiado. Ah, hoje eu acordei, não sei, estou meio triste, estou meio para baixo, né? Não sei, estou estranho. Então, eu tenho escutado muito esse tipo de relato. E aí, eu acho que a gente precisa aproveitar o espaço para a gente sinalizar algumas coisas. Então, assim, a ansiedade, ela é inerente à nossa condição humana. Então, todos nós estaremos ansiosos em algum momento da nossa vida. Então, assim, quando a gente começa a preparar isso aqui, né? A gente estava prestes a entrar aqui no ar, estava ali no backstage aqui com as meninas, testando a plataforma. Isso gera um pouco de ansiedade em todas nós, porque, afinal de contas, a gente quer que tudo corra da melhor forma, a gente quer que o evento saia lindo, né? A gente quer que tudo seja perfeito. Então, é natural que isso gere um pouco de ansiedade, porque a gente está se preparando para desempenhar um papel e é importante que esse papel seja desempenhado da melhor forma possível. Então, nesse padrão, a ansiedade ela é natural e pode ser considerada normal, apesar de eu não usar muito esse termo de normalidade, mas ela faz parte desse contexto, né? Então, a partir do momento que eu quero que alguma coisa dê certo, eu fico ali um pouquinho ansioso, frio na barriga, até ver que as coisas estão correndo bem, que está tudo dando certo, e aí eu dou uma relaxada, né? Então, diante de uma prova, na faculdade, diante de uma preparação de um trabalho, né? Então, ali eu sei que eu tenho um projeto que está sendo examinado e eu vou me sentir um pouco mais ansiosa porque eu quero que dê certo. Então, esse é um padrão normal de ansiedade. Agora, quando a ansiedade começa a trazer efeitos de paralisia, então, assim, eu não consigo sentar e escrever porque o meu medo de saber que eu serei avaliada é tão grande, isso me desencadeia uma ansiedade tão grande e eu não consigo produzir o que eu preciso produzir. Então, a gente tem uma ansiedade que está disfuncional, porque está atrapalhando o seu desempenho, ela está te paralisando, né? Então, assim, nesse tempo de pandemia, o estar mais ansioso está muito dentro de um contexto, como eu falei, um contexto de incertezas, um contexto que, a nível de perspectiva de futuro, e a gente, enquanto humano, sempre trabalha com perspectiva de futuro, a ansiedade, ela vai ser aflorada, né? Ela vai brotar um pouco mais intensa, porque o cenário de futuro, nesse momento, ele é muito incerto, como eu falei, toda hora a gente tem uma mudança de expectativa. Então, a gente precisa ter esse cuidado de observação, né? Porque senão cai naquela coisa de tudo é um transtorno de ansiedade e tudo é uma depressão. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Eu acho que, mais uma vez aqui, a questão é o equilíbrio. Então, a gente precisa ter cuidado com o uso excessivo de certas nomenclaturas. E a angústia também. Nesse momento, a gente tem se sentido mais angustiado, né? Eu tenho escutado muito isso no consultório. Então, assim, aquela frase do aperto no peito, do incômodo que não sabe muito bem descrever o que é. Então, a angústia também, ela faz parte da nossa existência e no meu entendimento, no entendimento da minha abordagem teórica, a angústia é um lugar de abertura, porque sempre que eu me sinto angustiada em algum aspecto, eu tenho a oportunidade de entender melhor sobre o objeto da minha angústia, né? Sobre a situação que está me desencadeando essa angústia. Então, a angústia, apesar de muitas vezes ela ser muito mal vista, clinicamente falando, a angústia é positiva para o terapeuta. E a gente consegue observar e caminhar junto ali durante o processo terapêutico, expandindo esse processo de angústia, claro, com cuidado e com técnica, né, dentro dos limites da pessoa que está ali, mas que essa angústia serve, sim, como um lugar de crescimento.
né? E ela também é inerente à nossa condição humana. Então, a angústia, ela é sempre tida como esse incômodo, e muitas das vezes as pessoas não sabem descrever muito bem proveniente de que é essa angústia. Então, é aí que a gente entra com o processo terapêutico para a compreensão dessa angústia. E nesse cenário de pandemia, um cenário de incertezas, né? É claro que a gente vai ouvir falar muito em angústia, ou seja, eu não tenho perspectiva de futuro, as coisas mudam o tempo todo e isso naturalmente vai me deixar mais angustiada. Medo também é um outro sentimento que a gente tem escutado muito sobre ele nesses últimos meses. E o medo, assim como a ansiedade e a angústia, o medo também ele é inerente à nossa condição humana. Então, todos nós sentimos medo. E o que muda, então, para que esse medo se torne disfuncional? A mesma coisa da angústia. O medo, quando ele começa a paralisar, quando ele começa a atrapalhar o ritmo do seu desenvolvimento, ele talvez esteja sendo disfuncional, ele esteja sendo maior do que o seu controle. Então, você não controla mais o medo e o medo te controla. E aí a gente tem uma disfuncionalidade de uma emoção que também é primária e faz parte da nossa condição. E aí, nesse cenário de pandemia, o medo naturalmente também vai estar em expansão por tudo isso. Então, essa perspectiva de mudança contínua e essa insegurança frente a um vírus que ainda é desconhecido, que ainda está sendo muito estudado e de vez em quando sai uma notícia nova de alguma coisa que resolve e depois não resolve, né? Então, o nosso medo também vai estar em expansão nesse momento. E, mais uma vez, a gente precisa exatamente ter a sensibilidade de entender que o medo é constituinte do humano, mas ele não pode se tornar maior do que esse humano. Então, a gente precisa estar sempre nessa tentativa do equilíbrio, né, de buscar uma forma de dialogar com o medo. E o medo tem uma funcionalidade que é de proteção. Então, eu não saio na rua mais tarde, 1h da manhã, sozinha, porque eu tenho medo que alguma coisa de ruim me aconteça. Eu entendo que a rua está deserta, que é perigoso, então o meu medo de que algo de ruim me aconteça me protege, né? Faz com que eu não me exponha numa situação de risco. Então, o medo também tem um viés positivo, ele tem uma função de proteção, mas quando ele começa a se tornar disfuncional, a gente precisa olhar para isso. E o pânico, na verdade, ele é esse aumento, né, do medo. Então, quando o medo ele começa realmente a dominar as nossas ações, as nossas atitudes, eu entro num processo de pânico. E para quem já tem contato, já teve contato com uma crise de pânico, né, dentro de um diagnóstico de transtorno de pânico, é exatamente isso que acontece. Então, você tem a sensação eminente de morte, você tem a sensação eminente de que alguma coisa muito ruim vai te acontecer. Ou seja, o medo chegou na sua escala máxima. Então, a gente tem aí um transtorno de pânico, e esse é um outro público que a gente está precisando ter muito cuidado nesse contexto de pandemia, porque o pânico, as pessoas que já têm um transtorno de pânico nesse cenário de incertezas, tá tudo muito pior para elas. A gente precisa redobrar os cuidados com essas pessoas, redobrar ali o olhar, sabe? E a atenção, porque se para o transtorno de pânico, qualquer gatilho, né, às vezes coisas pequenas, dispara essa sensação eminente de morte diante de um cenário tão incerto, de tantas preocupações, isso fica muito mais fácil de ser engatilhado ali. Né? E o outro sentimento aí, a gente tem a tristeza, que também aparece muito nesse cenário. As pessoas tiveram as suas rotinas mudadas, a sua liberdade, de certa forma, também está restrita, né? E aí o processo de tristeza também tem aparecido de uma forma muito intensa. E então, assim, baseado em tudo isso que eu expliquei um pouquinho agora, é que a gente vai começar a pensar, né, a partir dessas sensações, dessas emoções, desses sentimentos,
que são tão característicos e, como eu falei, né, tão inerentes da nossa condição humana, a gente vai começar agora a caminhar para os casos mais críticos. E aí, diante de um cenário que talvez, mesmo quando eu não tenho diagnóstico, eu já estou tão imersa diante de emoções como essas, quando eu supostamente começo a desconfiar de um quadro positivo de Covid, né? E mais ainda se eu começo a perceber que os sintomas estão se agravando. Então, por isso que eu comecei desse jeito, para a gente fazer um processo de imersão mesmo dentro de tudo isso que a gente está vivendo. E aí, aqui também eu trouxe um pouquinho dessa vivência, assim, né? Porque a gente começou lá falando passinho por passinho ali, falando das nossas condições frente à pandemia, mas que também estão com a gente, mesmo quando não estamos num cenário crítico como esse, mas a gente tem, assim, a gente está inserido nesse momento, nesse contexto, a gente vive uma pandemia, a gente está aqui agora no Brasil, estamos falando, bom, eu estou aqui de Macaé, né? Então, essa é a minha realidade no momento. O que eu quero dizer com isso? Que eu só posso falar a partir da minha perspectiva de mundo. Eu só posso mensurar aquilo que eu estou vivendo. E o que eu estou vivendo está inserido dentro desse contexto. Então, estamos agora, 2020, Brasil, aqui em Macaé, né? E o cenário que a gente tem na cidade é esse que está posto. Então, a gente sabe que o processo do Covid, para municípios diferentes, para estados diferentes, para países diferentes, ele vai ter um desdobramento que é diferente. Então, a gente tem até que ter muito cuidado para falar sobre isso, porque a gente só pode falar a partir da nossa perspectiva, porque para uma perspectiva vizinha, isso já pode ser muito diferente, né? E aí a gente tem, nesse momento, assim, que eu tenho acompanhado algumas notícias, algumas coisas, o que eu tenho visto muito é são extremos, assim. E o extremo, eu não consigo ver positividade vinda de comportamentos extremos. E a gente tem, mesmo agora, depois de 3 meses, né? A gente começou a parar aqui em Macaé, eu acho que foi mais ou menos no fim de março, depois do meado para o fim de março. Quer dizer, nós estamos hoje em 2 de julho, e mesmo depois desses meses corridos, a gente ainda observa comportamentos extremistas. Então, a gente tem um grupo de pessoas que tem, às vezes, uma cultura do medo, né? Então, tem pessoas que, às vezes, até exageram no medo diante do cenário, e a gente tem também um outro viés que é muito preocupante, que é a cultura do desprezo com a prevenção da doença. A gente tem uma cultura de relaxamento total, né? Então, assim, acho que até pelo nosso país ser tão diverso, dentro de um mesmo município, a gente tem tantos bairros, municípios muito grandes, né? Estou falando aqui de Macaé, mas na verdade eu sou de Campos. Então, Campos também é uma cidade muito grande, a gente tem cenários que mudam dentro do próprio município ali, de um bairro para outro. E aí, aqui em Macaé, provavelmente vocês já viram várias vezes aí nas redes sociais, na televisão, o quanto que as pessoas, muitas das vezes, agem como se nada tivesse acontecendo, né? Então, mesmo depois de decreto, mesmo depois de lockdown, mesmo depois de uma série de coisas, isso não faz um efeito a nível de comportamento, isso não traz um efeito a nível de mudança de pensamento também. Então, a gente tem muitas pessoas que se preocupam e tomam todos os cuidados e não saem de casa e não vão nem ao mercado e compram tudo de forma ligando e pedindo, né, na entrega, e a gente tem as pessoas que realmente acham que é tudo uma fantasia, tudo invenção, que nada disso é real e que é jogada política e que é isso, que é aquilo, e desprezam completamente, e a gente vê as festas, né? Eu acho que
toda semana a gente vê na televisão festas acontecendo de pessoas que realmente acham que levam para o lado da banalização o cenário que a gente está vivendo. E aí eu lembro a vocês que, mais uma vez, a gente está nesse meio, né? A gente está ali tentando encontrar qual é o nosso lugar, qual é o meu lugar de reflexão, o que eu penso de tudo isso que está acontecendo e como que eu vou agir e reagir a tudo isso. Porque isso é um processo também que a gente precisa fazer, de encontrar o nosso lugar. Então, assim, estamos aqui nesse momento, como eu falei, cidade, município, o ano, a gente não tem como fugir disso, isso faz parte do nosso cenário nesse momento. Mas a gente precisa parar e refletir o que eu penso sobre tudo isso que está acontecendo, como eu vou lidar com tudo isso que está acontecendo. Né? Isso é importante. E aí, tudo começa a mudar, eu acho que principalmente, né, tanto para as pessoas que consideram o que está acontecendo, como para aquelas que não consideram o que está acontecendo, a partir da confirmação do diagnóstico. Eu acho que quando a gente tem uma confirmação de um diagnóstico positivo, eu acho difícil que o viés e a forma de encarar o cenário não sofra nenhuma modificação. A partir da mudança de um simples ou não simples positivo diante de uma testagem, as emoções elas vão começar a sofrer mudanças aí. Então, todos aqueles sentimentos que a gente falou, daquelas emoções, da ansiedade, do medo, da angústia, da tristeza, diante de um diagnóstico positivo, e prestem atenção, só estou falando de um diagnóstico positivo aqui ainda, eu não estou falando a partir de um agravamento do quadro, mas eu realmente acredito que as mudanças emocionais começam já a aparecer a partir do positivo para a doença. Então, a gente tem um aumento, uma possibilidade grande de aumento dessas emoções, uma grande possibilidade de aumento da ansiedade, porque eu não sei como que vai ser o desdobramento disso, né? E aí isso vai me gerar uma tristeza por estar passando por isso, um medo de futuro. Então a gente tem uma alteração das emoções. E a gente vai compreender esses sintomas. Então, assim, e você vai compreender esses sintomas a partir daquilo que você está vivendo. Então, assim, e a gente sabe que o Covid é um vírus que transforma algo para algumas pessoas, ele traz ali os sintomas físicos e para outras pessoas ele não traz sintomas físicos. Então são os assintomáticos que estão ali com o vírus, mas nem sabem, né? E eu acho assim que e o quanto que o me deparar, né, a concretização do que está acontecendo muda, gira essa chave da emoção, porque é engraçado parar para pensar que, muito provavelmente, para alguém que tenha o vírus, mas que não tenha a confirmação, que não tenha o teste ali em mãos, isso vai continuar naquele mesmo lugar ali do geral. Mas a partir do momento que você pega o diagnóstico e que você tem aquilo materializado e concreto como um positivo, isso gira uma chave nas suas emoções. Dificilmente, acho que impossível, não modificar emocionalmente alguém diante de um diagnóstico positivo no cenário que estamos vivendo nesse momento. Né? E aí a gente precisa entender como que é lidar com a ansiedade de ter ali um quadro positivo, mesmo que os sintomas ainda não sejam graves, né? Como que é compreender o aumento desse medo. E a gente precisa lembrar que tudo isso, a partir de um diagnóstico positivo, essa pessoa ela vai precisar se isolar. E é claro que a gente entende que nem todas as famílias, nem todas as pessoas
possuem a condição financeira de ter um isolamento, né, de conseguir se proteger e proteger outras pessoas, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que a moradia não apresenta condição física para isso, para que a pessoa fique em isolamento, porque aqui a gente não chegou no estado agravado ainda. E aí a gente tem toda essa mudança que muitas das vezes, financeiramente, essa família, essa pessoa, ela pode não ter para praticar o isolamento. Então, a gente tem um cenário que é muito vasto e muito denso nesse momento. E aí, quando você tem a condição de se isolar, é preciso lembrar aqui que você vai se isolar diante de um diagnóstico positivo e que você vai gerar, provavelmente, não só pelo diagnóstico, mas também por todo o isolamento, né? Para as pessoas que em algum momento achavam que isolamento resolvia alguma coisa, eu acho que a pandemia vem para mostrar que emocionalmente o isolamento, ele tem um poder dilacerador nas nossas emoções, então o isolamento, ele também vai ser um agente transformador e possível de aumento da ansiedade e do medo. E aí, frente a isso, a gente tem uma outra questão, que é você entender que naquele momento, a partir do seu diagnóstico positivo, você passa a ser um agente transmissor desse vírus. E olha o peso que isso tem para as pessoas que se preocupam com outras pessoas, né? Para as pessoas que têm responsabilidade de entender que eu posso, sim, ser um agente transmissor e posso vir a causar, inclusive, o óbito de algumas outras pessoas. Porque se em algum momento, para mim, o vírus pode não me causar nenhum dano, a princípio, né? E eu posso ser assintomático, mas pode ser que eu contamine outra pessoa e que essa outra pessoa venha, inclusive a óbito. Mas é claro que a gente precisa pensar aqui a gente está falando de humano, e nada do que é humano me é estranho. Então, a gente também tem pessoas que pode ser que essa chave não vire e que ela não sinta-se responsável, né, e na necessidade de se proteger e proteger os demais. Então, e aí a gente caminha dentro desse cenário para a possibilidade de um agravamento desse quadro. Então, você imagina que até o diagnóstico, sendo que se o quadro foi se manifestando de uma forma lenta, você tem ali, né, as possíveis mudanças, os possíveis sintomas, mas que esse quadro pode começar a se agravar. Então, a falta de ar, ela pode começar a se manifestar, as dores no corpo, né, o desânimo, e coisas que para quem não teve, a gente pode lembrar dos sintomas de uma gripe forte, mas a gente tem que deixar claro aqui que o Covid é muito mais do que isso, e que ainda está sendo estudado, né? Então, a gente tem, imagina, a necessidade de um isolamento e a percepção do agravamento desses sintomas. Então, imagina o poder disparador de emoção que tem essa junção de fatores, né? A partir do momento que eu me percebo com alterações ali de sintomas, com agravamento de sintomas, e eu também percebo a minha necessidade de estar isolado. Então, assim, a gente sabe que a troca e o afeto nas relações entre humanos, isso faz muita diferença, né? E que é muito poderoso. Então, essa necessidade do estar isolado e o agravamento dos sintomas, por si só, já é um potencial enorme para as nossas emoções. E aí, a gente precisa entender que a partir do agravamento desses sintomas, e claro, a gente está falando que o cenário é muito vasto, a gente está falando que o cenário é muito denso, então a gente tem cidades, municípios e estados que têm até o momento, estão conseguindo manter os atendimentos de uma forma ainda considerada, né, ali no limite, mas também tem municípios e tem cidades que estão tendo os casos que as unidades hospitalares já estão muito sobrecarregadas. Então, a gente precisa lembrar aqui
que, se por um lado há necessidade de ir para o hospital, muitas das vezes esse hospital também já está numa condição de sobrecarga, né? E muitas pessoas, às vezes, ficam ainda por muito tempo tentando se manter em casa para evitar o contato com a unidade hospitalar. E aí, a partir do agravamento real desse quadro, as pessoas começam a procurar os hospitais. E aí, quando a gente começa a caminhar para um agravamento do quadro, eu quero lembrar para vocês que a gente vai passear aqui pelas emoções de alguém que testa positivo, mas a gente também vai passear pelas emoções das pessoas que cercam essa pessoa que tem um diagnóstico positivo, porque é importante colocar que, diante de determinados adoecimentos, existe uma alteração cognitiva. Então, isso é muito comum em idosos. Eu observo muito isso com os meus pacientes idosos. É muito fácil, eu já identifico rapidamente quando existe algum processo inflamatório, infeccioso, quando tem alguma mudança do quadro clínico desse paciente, quando é preciso entrar algum outro tipo de medicamento, que não aqueles medicamentos habituais que ele faz uso, esse idoso, né, e no caso do Covid, isso também pode acontecer, esse idoso, ele rapidamente ali, ele tem um processo de lentificação do pensamento, né, a consciência fica meio alterada, existe um processo de sonolência que também aparece muito forte. Então, isso também pode acontecer nos casos mais graves de Covid. E aí, diante de algumas alterações que a gente tem até o momento, né, a gente sabe ali que casos graves ali, eles podem desencadear acidente vascular, né, encefálico, a encefalite, que é uma inflamação também ali cerebral, e isso também pode ocasionar a perda da consciência e episódios de delírio. Então, quando a gente tem casos graves de pessoas que já precisaram ser entubadas, que já estão ali numa UTI e com todo aquele aparato, ela pode sim ter estados de consciência, mas essa consciência pode estar alterada. Na sua maioria das vezes, ela vai estar alterada ali, tem uma perda. Então, a pessoa está muito sonolenta, tem o uso de todas as medicações, que a gente vai falar um pouquinho, e até mesmo levando a essa coisa do delírio, exatamente pelo cenário todo. É comum porque os quadros infecciosos, dependendo de demais diagnósticos, também causam isso, né? Então, há uma alteração cognitiva do paciente. E aí, a gente já está partindo agora para o entendimento de uma pessoa que está ali num quadro mais crítico, né? Então, como eu falei que existe essa alteração de consciência, mas ainda assim, muitas das vezes é preciso usar ansiolíticos e opioides para poder tentar diminuir quadros ali de ansiedade, que mesmo com estado de consciência alterado, muitas vezes esse paciente ele pode ficar um pouco mais ansioso e agitado por conta dessa falta de ar, porque tem ali um processo de sofrimento, tem ali um processo de angústia, e a dificuldade respiratória, ela pode causar muito isso. Então, muitas das vezes, é preciso entrar aí com outros medicamentos para poder deixar esse paciente realmente num estado mais de relaxamento, de sono, para que esse paciente consiga até mesmo repor ali suas energias, né, e controlar. Então, assim, e nos quadros mais graves, a gente precisa entender que, com o cenário da contaminação, obviamente, as restrições de visitas, elas acontecem. Então, o contato ali, ele fica restrito, uma vez que o diagnóstico já está feito e o agravamento do quadro está posto, esse contato entre familiar e entre o doente, ele está restrito. Você, enquanto família, você não vai ter acesso físico ali a um horário de visita
como aconteceria num outro tipo de adoecimento, quando você teria ali o horário da visita, né? Mesmo para quem está internado na UTI, no CTI, você tem ali um momento do horário de visita, mesmo que seja restrito o número de pessoas, o tempo, mas você tem essa oportunidade. Com o Covid, a gente não tem isso, então é uma mudança significativa. E como você está longe, como você não pode ver fisicamente, não pode estar com aquela pessoa, é claro que todo esse cenário também vai trazer um pouco mais de angústia e medo para a família. A família vai ficar mais tensa em relação a isso, né? E tem um fator que é muito, muito forte nisso tudo, que é o medo de que essa pessoa morra, o medo de você perder um ente querido dentro de um processo de isolamento. Então, digamos, e a gente sabe que muitas pessoas com diagnóstico positivo que têm o agravamento do quadro, essas pessoas elas entram no agravamento e elas podem levar muitos dias em regime de internação, né? E sem esse contato. Então, esses familiares estão aqui fora e tensos, porque o medo de perder essa pessoa dentro desse processo de isolamento, de não poder ter tido ali um último contato, ter tido uma última visita, isso também traz um processo muito grande de angústia. E aí, para resolver não, né? Mas para tentar amenizar um pouco todas essas emoções aí dentro de um processo crítico como esse, a gente tem uma tentativa de humanização da internação ali, a gente tem uma tentativa de trazer um pouco mais de acolhimento, e muitas vezes isso pode acontecer para as famílias e também para o interno, para o paciente. E aí é o psicólogo, muitas das vezes, que é o profissional que vai ser responsável por elaborar e por tocar determinados projetos dentro dos hospitais. Então, a gente tem hoje, inclusive ontem, eu, sem querer, estava vendo a internet e me deparei com o caso de um psicólogo, me esqueci o nome dele agora, um psicólogo do hospital de campanha, se eu não me engano, do IMB, e ele estava mostrando ali um pouco dos projetos que o hospital vem desempenhando lá, para exatamente tentar uma sensação de aproximação, né? Um acolhimento, um afeto dentro da perspectiva do que é possível fazer. E aí ele mostrou lá fotos, as pessoas estão trocando desenhos, as crianças fazem desenhos e mandam, né? Quando tem avós e parentes ali internados, e claro que isso é feito tomando todas as medidas cabíveis ali, porque a gente sabe que, né, manuseando coisas e objetos que estão vindo de fora e entrando, mas o fato de ter contato com desenhos, com cores, né, é um símbolo que está vindo de fora, é um símbolo que muitas das vezes está vindo por alguém que tem um vínculo afetivo com essa pessoa que está internada. Então, isso traz um pouco de acolhimento para essa dor e para essa sensação de solidão dentro de uma internação, né? E aí a gente, enquanto psicólogo, vai tentar acolher essas demandas e tentar pensar em alguma possibilidade de transformação. E eu vi também, há umas semanas atrás, não consegui assim, saber um pouco mais, mas eu vi que aqui em Macaé também, no HPM, tinha uma psicóloga, que eu não me recordo o nome dela agora, mas ela também estava tentando, junto com outros profissionais, instaurar esse projeto, né? E eles estavam até pedindo se alguém pudesse doar ou ajudar tablets para que pudessem ser realizadas as chamadas, né? As videoconferências com os familiares das pessoas internadas. Então, na verdade, o psicólogo, ele tenta trazer para o ambiente hospitalar
um pouco dessa humanização, e ele vai, muitas das vezes, tentar ajudar as pessoas que estão ali internadas com diagnóstico positivo, e muitas das vezes a gente também precisa intervir junto à equipe, porque a equipe também está ali e está se desgastando, e a briga é contínua, é diária, e isso também afeta as pessoas que estão na linha de frente, elas também estão emocionalmente abaladas. E a gente precisa pensar, muitas vezes, no ambiente hospitalar, em trabalhar essas demandas, né? A demanda emocional da própria equipe, para que a equipe também não adoeça emocionalmente ali junto, e trabalhar a possibilidade de enfrentamento também desse processo difícil nos próprios pacientes. Então, a gente tem a realização de videoconferência, é uma possibilidade, né? É o que tem sido muito feito numa tentativa de acolher um pouco esse processo de solidão. E aí a gente precisa lembrar aqui que quando é possível, né? Porque se a gente chegar realmente para casos mais críticos, isso fica um pouco mais difícil, porque se a gente pensar que algumas pessoas não vão, como a gente falou agora há pouco, né? Não vão estar conscientes, tem um processo de alteração ali, pode ter episódios de delírio, de fala desconexa, então isso fica mais difícil, mas ainda assim nada impede que durante algum momento ali você possa, de repente, um familiar que manda um áudio, né? Hoje a gente tem a tecnologia que está ajudando muito, então você colocar aquele áudio ali para que a pessoa possa ter contato com a voz, aquela voz que afetivamente traz coisas para ela, né? Tem uma ligação afetiva que vai se desdobrar ali em outras coisas. Então, isso é importante. Então, a gente acaba ficando a cargo de trabalhar essa coisa do afeto, essa coisa dos medos, dos sentimentos, porque também, diante de um agravamento de quadro, muitas das vezes, a partir do agravamento, da falta de ar, né, dos sintomas, você vai sendo monitorado, e dentro da perspectiva ali da internação, você também pode ir mudando, né, de procedimento, até que se chegue ali numa internação de UTI, com a necessidade de intubação e tudo mais. E durante esse processo de agravamento, imagina, nem sempre você esteve inconsciente, nem sempre você esteve, né, num processo de delírio, num processo de sonolência maior. Então, naquele passo a passo, você começa a perceber o agravamento e você precisa lidar com essas emoções. Então, o psicólogo, ele é um profissional que pode, sim, ajudar muito ali. Mas aqui é importante a gente pensar também que, diante do cenário de crise que a gente vive, né, diante de tudo que a gente está enfrentando, da saúde como está, muitas das vezes o psicólogo acaba não tendo o cenário propício, e até mesmo diante da emergência, né? E a gente sabe que, culturalmente, as nossas emoções, infelizmente, ainda no ano de 2020, elas ficam meio de lado dentro do cenário de saúde, né? Não é à toa que a gente tem um agravamento, crescimento de quadros de saúde mental, de adoecimento mental, mas isso não é muito trabalhado. Então, a gente sabe que, claro, diante de demandas físicas, sim, a gente precisa socorrer, mas as nossas emoções, muitas vezes, elas ficam secundarizadas. E dentro de um ambiente hospitalar, isso acontece, principalmente num cenário de crise. Então, muitas vezes vai ser preciso trabalhar aquela urgência, então precisa dar conta da falha daquele corpo, e aí se secundariza a necessidade de dar conta dessas emoções, o que não quer dizer que essas emoções não existam. Então, sim, você, durante esse processo de agravamento, e você vai percebendo que esse agravamento está acontecendo, as suas emoções, elas vão sendo desencadeadas, e o processo de medo, ansiedade e angústia, ele tende a ser acelerado também, né? Então, a importância de se ter um profissional que possa acolher isso, que possa acompanhar isso,
é muito grande, porque, afinal de contas, essa troca entre corpo e mente, corpo, emoção e mente, ela é contínua. E aí a gente tem o profissional de psicólogo, que é a pessoa que pode dar suporte para isso. E aí a gente vai falar um pouquinho mais aqui da questão do sofrimento familiar, né? Então, assim, imaginem comigo que o quadro agrava, você entra num processo de internação, né? E a partir desse processo de internação, você não tem mais contato com ninguém da sua família. Claro que se o hospital viabilizar esse tipo de projeto humanizado, então esses laços ainda podem ser estreitados, né? Você ainda consegue ver através de uma chamada de vídeo, né? Mas a partir do agravamento, o contato físico, ele se estabelece. Então, a família também que está aqui do lado de fora do hospital, ela começa a sentir esse isolamento. Ela também começa a sentir essa falta desse ente que está longe, que está num processo de tratamento internado. E aí a gente tem, inicialmente, a preocupação, porque a partir do momento que você já precisou se isolar e que você já precisou entrar num quadro de internação, isso já diz para a gente que o quadro já tem um agravo, né? Mas mesmo já tendo um agravo, se ainda não é um estado crítico, há a possibilidade de se chegar a um estado crítico. E diante dessa possibilidade, é claro que a expectativa e a preocupação dessa família, ela fica muito aumentada, né? E aí também geram outras questões, porque nem sempre há compreensão, na maioria das vezes não há compreensão de onde e como foi possível se contaminar, né? Então, se eu sei que dentro das pessoas com quem eu convivo, dentro de casa, uma pessoa testou positivo, eu tenho a possibilidade de que, de repente, eu possa ter sido agente transmissor, né? E possa estar assintomática, e isso gera um misto de medo, um misto de sensações, porque eu tenho medo de que eu posso ter sido essa agente transmissora. E isso vai desenrolar num sentimento de culpa, né? Inicialmente, caso isso não seja testado nem nada, mas essa preocupação já é o suficiente para desencadear um processo de culpa. E a gente tem um agravo, muitas das vezes, desse processo, e existe também o medo começa a aparecer de uma forma mais intensa, porque se aquele meu ente está internado e está num quadro grave que foi necessária a internação, pode ser que aconteça comigo, né? E a partir dessa perspectiva, mais uma vez, essa chave ela muda para mim. A partir do momento que eu me sinto e que eu me vejo dentro dessa proximidade, essa chave muda. Então, a gente tem aí também essa distância, como eu falei, a distância física, que é um dificultador também para esse apoio afetivo. Então, eu fico daqui muito tensa e preocupada, e consequentemente, a pessoa que eu amo e a pessoa do meu convívio familiar também está internada e eu não posso dar esse apoio afetivo, porque a gente precisa manter esse distanciamento. Então, isso é um agravo significativo dentro desses quadros. E a gente tem também uma dificuldade, muitas das vezes, que é desse apoio espiritual, né? Então, muitas das vezes, para as pessoas que têm ali as suas religiões, né, e que num cenário natural como esse, que eu estou preocupada com alguém da minha família que está internado, que está em estado grave, se não fosse um cenário de Covid, eu teria a oportunidade de recorrer à minha igreja, aos membros da minha igreja, e ter um conforto espiritual, porque para quem trabalha ao lado espiritual, isso tem uma importância muito grande, e isso serve de conforto, né? Isso acalenta os momentos de dores. Então, essa dificuldade também com a restrição
social, com a restrição de você não ter ali a presença física dentro dos ritos espirituais, dentro daquele contexto religioso, para quem de fato vive, tem essa vivência religiosa, esse momento de estar com alguém internado, de estar com alguém num processo de agravamento e não poder ter esse apoio espiritual, isso também é um colaborador para a tristeza ali, né? É uma falta de apoio para esse cenário tão complicado. E aí a gente vai entrar agora numa questão que é a questão do óbito e do luto, entendendo que a possibilidade da morte, ela também é inerente à vida. Então, a partir do momento que eu estou viva, eu sempre tenho a possibilidade da morte. A gente vai tentar pensar a questão da morte aqui pelo viés de tudo isso, da pandemia e do Covid, né? Então, assim, falar de morte, de uma forma geral, a morte já é uma questão tabu, né? Eu lembro muito das épocas de Setembro Amarelo, das palestras quando eu faço, e as pessoas já ficam muito assustadas, assim. Se a gente vai levar as próprias empresas, né, quando querem que a gente leve o conteúdo, porque as CIPAs precisam fazer o papel delas e tal, e aproveitar essa época do Setembro Amarelo para falar sobre isso, porque é o mês de conscientização, né? Mas as pessoas têm muito medo, assim, parece que você vai entrar ali para falar de suicídio e parece que você está ali com uma bandeira levantada, e não é assim. Então, existe uma questão cultural que poda o tema da morte, né? Então, num padrão fora de pandemia, a morte já é um assunto que é um tabu na nossa sociedade. Afinal de contas, hoje, 2020, em tempos de rede social, as pessoas só querem ouvir coisas boas, coisas positivas. Todo mundo é feliz o tempo inteiro, ninguém sente dor, ninguém tem problema, e vida que segue. Então, falar de morte choca as pessoas, né? É como se bater na madeira tirasse a possibilidade da morte para mim. Então, eu não falo que alguém morreu, eu falo que ele se foi, eu falo que aquele que partiu para outra, né? Eu não falo morreu, porque falar morreu choca as pessoas. Então, eu estou falando isso fora de um cenário de pandemia. Agora, quando a gente vem para um cenário de pandemia, isso tem uma criticidade aí, né? Então, assim, a gente tem no cenário de pandemia agora uma modificação desse processo de morte, desse processo de luto, consequentemente. Se antes o morrer e o luto em 2020 já era tido como algo que precisa ser passado, mas que precisa ser passado logo e com um prazo de validade, né? Porque assim, o luto, algumas pessoas defendem a ideia de que o luto ideal, porque se fala em luto ideal, muitas vezes ele tem que acontecer ali até 3 meses, no máximo 1 ano, que se passar disso já é depressão. Então, assim, as pessoas hoje têm muita dificuldade de lidar com seus adoecimentos, de lidar com as suas tristezas. E aí é como se patologizar aquilo e colocar à margem trouxesse uma solução. E aí a gente precisa entender que diante de um cenário como esse, que cobra tanta felicidade, lidar com o luto, lidar com a perda dentro de um quadro de pandemia, fica ainda mais crítico, né? Porque se antes eu precisava me ater com as minhas questões, me ater com o meu luto, dentro daquilo que a sociedade dizia que era o saudável, hoje eu tenho que encarar um novo modo de me despedir daquela pessoa que morreu e que para mim tem uma importância afetiva na minha vida. Então eu preciso encarar esse luto sem conseguir dar o último adeus. Eu preciso encarar esse luto sem conseguir ter um rito funerário que, num outro momento, seria normal, né? Faria parte desse ciclo de fechamento e desse ciclo de despedida. Então,
você não pode mais ter, e claro que isso muda também, né? É importante, mais uma vez, lembrar aqui que a gente está falando de cenários muito diferenciados. Então, o rito fúnebre ali, ele tem o seu papel de passagem, ele é parte desse adeus, ele é parte do meu desligamento, ele é parte do meu fechamento de ciclo com aquele outro vivo e presente na minha vida. E quando eu tenho isso alterado, a gente ainda não é capaz de mensurar os desdobramentos desse processo de mudança vindo da pandemia para frente, né? A gente tem feito alguns levantamentos, a gente tem pesquisado algumas coisas, a gente olha para o cenário, mas a gente realmente não tem condições de mensurar como isso vai se desdobrar para o ano que vem, para os próximos anos, a partir desse momento que eu, enquanto família, não pude me despedir daquela pessoa que é e foi muito importante para mim. Então, tudo isso traz ainda mais dificuldade para a elaboração desse luto, para esse fechamento desse ciclo, né? E, mais uma vez, o ritual religioso para as pessoas que consideram e que têm essa vivência, que principalmente em municípios menores, né, muitas das vezes existe uma diferença. Em cidades grandes, normalmente os ritos eles são feitos em capelas próprias para esse tipo de passagem. O corpo do morto vai para essa capela, faz ali o ritual, então recebe o padre, o pastor, quem quer que seja de membro religioso, e que vai fazer o cerimonial ali e fazer o momento de despedida. E em municípios menores, é comum da gente observar que isso é feito às vezes, até mesmo no ambiente da casa ali, né? Então, o caixão, ele se estende dentro da própria sala e as pessoas são recebidas e aquele momento de passagem e o rito religioso também vem até aquele ambiente da casa para que esse momento de despedida seja feito. Então, a gente tem diferenças, assim, de rituais de lugares para lugares, mas esse ritual religioso também fica muito mexido nesse momento, né? Ele sofre também as alterações do processo de pandemia e muitas vezes você não consegue fazer esse ritual de despedida com um embasamento religioso como a família gostaria, né? Com todo esse processo que favoreceria também o acolhimento dessas emoções e o acolhimento desse processo de luto e de despedida. E aí, muitas das vezes, diante desse processo de distanciamento, desde da entrada dessa pessoa no isolamento dentro da internação hospitalar, desde esse não contato, ele foi internado, eu não vi mais, eu não tive contato, e eu estou aqui fora, muito preocupada, mesmo com o apoio e com toda esse movimento de tentativa de aproximação, de humanização, mesmo através de uma videochamada, de uma carta, de um áudio, né, dessa tentativa, muitas das vezes, dos profissionais de aproximarem essa distância, isso não é o que eu estava habituada, né? Isso não é o que aconteceria fora desse contexto de pandemia. E isso é bem possível que traga uma sensação de que eu não pude dar o suporte necessário no fim da vida daquela pessoa que foi tão importante para mim, que eu, de fato, não consegui estar e me fazer presente ali, que eu não consegui me despedir dentro daquele processo de partida. Então, essas também são emoções que podem ficar ali dificultando muito esse processo de luto ali, essa cobrança, esse sentimento de culpa por não ter prestado meu apoio, não ter estado ali. E dentro das mortes por Covid, nesse momento, o que mais choca a gente é a perda de jovens, né? Porque, diferente de outros processos de pandemia, a gente teve
uma perda lá atrás que era, em sua maioria, por jovens. E na pandemia, pelo coronavírus, a gente tem uma possibilidade maior de perda de idosos, porque o vírus se torna mais agressivo para pessoas idosas. E aí, dentro dessa perspectiva, se a morte de uma pessoa mais jovem naturalmente já choca mais, dentro de uma perspectiva do Covid, esse impacto e esse choque tendem a ser ainda maior, né? Porque, de uma forma geral, e dentro dos estudos que a gente tem, do levantamento que a gente tem, os jovens, eles teriam, supostamente, uma possibilidade de sair, de reagir melhor ao diagnóstico, né? Então, assim, o poder, a gente aqui já vai caminhando para o encerramento. E aí eu queria falar um pouquinho do poder das nossas emoções, né? Diante de tudo isso que a gente passeou aqui nessa tarde, desde o começo da nossa conversa, desde o começo, quando a gente começou a perceber lá atrás qual era o cenário que a gente tinha até início de março desse ano, e quando as coisas começam a mudar, essa chave gira, e essa chave gira de uma forma diferente para quem tem um diagnóstico positivo, e essa chave gira de novo a partir de uma perspectiva de um agravamento desses sintomas, né? De eu perceber que o meu quadro de saúde está piorando, que os meus sintomas estão piorando. Então, eu acho que aqui deu para a gente perceber o quanto que as nossas emoções, elas vão sofrendo alterações ali, junto desse processo, né? Afinal de contas, seres humanos, a gente entende que são biopsicossociais, ou seja, eu tenho uma parte que é da minha biologia, eu tenho uma parte que é da minha genética ali, mas eu tenho a minha psique, eu tenho as minhas emoções, eu tenho a minha forma de sentir as coisas como elas acontecem do meu social. Então, a pandemia, ela traz uma vivência que é diferente para mim, que é diferente para vocês e que vai ser diferente para outras pessoas, né? Então, eu tenho a minha forma de encarar tudo que está acontecendo. Isso não é igual para todo mundo, na verdade, isso é diferente para todo mundo, mas a gente percebe que em alguns pontos existem ali aproximações, existem pontos comuns de sentimentos e de emoções que estão sendo vivenciadas com o processo da pandemia, né? E aí também eu queria sinalizar, aproveitar esse espaço para a gente entender, eu acho que aqui também ficou muito claro a importância da gente não menosprezar as nossas emoções, porque quantas vezes eu escuto, assim, de pessoas que estão num processo de ansiedade muito grande, que estão num processo de falta de vontade, de tristeza, de desmotivação, né, e que já está caminhando para um processo depressivo e segue, sabe, empurrando aquilo ali e tentando achar um viés de que tem a ver, que é o contexto. Então, eu queria deixar aqui registrada a importância da gente não menosprezar as nossas emoções, da gente entender que as nossas emoções, elas refletem no nosso corpo, e o nosso corpo, o nosso estado do nosso corpo também reflete nas nossas emoções, né? Então, assim, o corpo fala e as emoções se transformam em sintomas. E é muito. Eu vejo muito isso, né? Nesses últimos meses com a pandemia, o que teve de paciente que registrou sintoma físico por conta do cenário que a gente está vivendo foi muito grande. Eu tive pacientes que tiveram sintomas alérgicos, eu tive pacientes que tiveram sintoma de... Esqueci o nome, aquela doença que faz as pessoas se sentirem tontas, labirintite, né? Então, assim, e sintoma, a pele muda, queda de cabelo. Então, tudo isso faz parte ali, né? O corpo está falando,
o que as emoções estão ali colocando e sentindo. Então, não dá para menosprezar. Elas caminham juntas, você querendo ou não. E a importância da gente trabalhar isso, da gente buscar ajuda de um profissional, de alguém que esteja qualificado para tratar isso, porque às vezes a gente vive uma cultura, né, do mundo médico. Então, assim, a gente entende a importância da medicina, indiscutivelmente, mas a gente também entende que muitas das vezes a gente precisa ali cuidar das nossas emoções, porque hoje os próprios médicos dos atendimentos emergenciais, eles já estão mais abertos para isso, porque tem crescido muito o número de pessoas que dão entrada no atendimento de emergência, porque estão em crise de ansiedade. Então, elas sentem o coração palpitar, elas entram num processo de sudorese, elas sentem formigamento, uma dor muito forte, uma tensão, elas têm uma pressão no peito, elas têm a sensação de morte iminente, de que alguma coisa muito ruim vai acontecer, e ela sente isso. Se você olhar, você vai ver que essa pessoa está transpirando, que existe um processo de dor, de formigamento, e é real. Isso não é delírio, isso não é invenção. Ela, de fato, está sentindo todos esses sintomas. São sintomas físicos, mas que estão sendo desencadeados por conta do emocional. Então, hoje tem crescido muito a entrada de pacientes no atendimento emergencial porque estão em crise de ansiedade. Então, o médico precisa ter essa sensibilidade de fazer um encaminhamento correto, né? De encaminhar essa pessoa para um profissional de psiquiatria e para um profissional de psicologia, porque juntos esses dois profissionais vão poder ali dar um respaldo para esse paciente e fazer com que ele consiga caminhar para além desse diagnóstico, né? E aí, claro que as nossas emoções nesse momento estão mais alteradas, naturalmente, como eu falei lá no início, né? O processo de ansiedade, de medo, de tristeza, tudo isso está se fazendo mais presente. A gente não precisa entrar num desespero, então, porque hoje eu amanheci mais triste, mais sem vontade, quer dizer que eu já estou num quadro depressivo. Não, quer dizer que a gente está precisando viver a dificuldade do momento, a gente precisa encarar o que está acontecendo agora. Mas a gente vem de tempos muito diferentes, a gente vem de uma cultura tá tudo muito bem, eu faço as melhores viagens, eu tenho as melhores coisas, eu sou a pessoa mais divertida, a pessoa mais descolada, eu não tenho problema, tudo é lindo. Então, nas redes sociais, a gente só vê coisas positivas, né? E aí, de repente, a gente está sendo bombardeado de informações tristes, negativas, de incerteza, então as nossas emoções elas vão sofrer alterações. E aí eu quero deixar registrado aqui a importância da gente também não achar que a gente precisa pular para esse estado de felicidade, porque eu acho que é surreal pensar nisso, né? Mas também faz muito sentido porque a gente vem de um momento muito diferente e a gente virou a chave para um momento de dificuldade. Então, entender e vivenciar essa dificuldade que está posta, porque, afinal de contas, a gente só tem o presente. E o nosso presente é agora, é esse aqui. Então, estamos aqui agora, 2 de julho, nessa interação, e o cenário que a gente tem até esse momento é esse. E a gente precisa se haver com as dores que esse cenário está trazendo para a gente. A gente precisa viver o que está posto, né? E não querer dar um salto em direção a essa felicidade plena, esse mito dessa felicidade plena. Inclusive, tem uma nomenclatura que eles estão usando muito agora, principalmente na televisão, que eu não sei dizer ainda que é que me incomoda tanto, mas me incomoda muito. E falando agora, eu lembrei disso. Eles têm usado muito a nomenclatura do novo normal. Primeiro que normal já é uma palavra que não me agrada, né? Porque normal para quem? Não sei, não me diz muita coisa, o normal. Mas esse novo normal, e é muito comum, assim, se vocês começarem a assistir televisão,
escolham bem os programas que vocês vão assistir para não serem bombardeados de informações pessimistas e negativas, mas vocês vão perceber o quanto que a mídia tem lançado mão dessa nomenclatura, o novo normal, né? E eu não sei muito bem, mas isso me gera um incômodo e eu ainda preciso pensar um pouco mais sobre isso. E aqui a gente vai caminhando para um fechamento, que eu acho que tem muito a ver com esse meu incômodo em relação a esse novo normal, né, que tem sido difundido, né, nos canais de comunicação. E eu trouxe um trecho para a gente fechar de uma forma mais leve e poética, respeitando as nossas emoções, respeitando o momento que nós estamos vivendo, respeitando as dores que às vezes são nossas, mas que às vezes é do nosso colega, do nosso vizinho. Então, se eu não tenho um agravamento de caso na minha família, pode ser que outra pessoa tenha e as outras pessoas têm, e eu preciso tentar respeitar, entender a dor do outro, né? Mas o respeito, ele é fundamental. Então, entendendo essa necessidade de respeitar esse momento crítico que nós estamos vivendo e de vivê-lo, sim, porque eu acho que ele traz coisas muito positivas, né? Eu trouxe o trecho dessa letra de música que tem ultimamente assim permeado muito os meus pensamentos e que inclusive eu estou pensando em fazer um trabalho para a próxima semana em cima dela. E eu achei que ela cabia muito bem aqui, que é a letra da música Paciência, que é uma parceria do Lenine e do Dudu Falcão. E eu peguei esse trecho da música que diz: enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. E eu acho que, para fechar, é isso que eu desejo, que a gente tenha paciência para lidar com as nossas questões e paciência para lidar com as questões do outro e com as questões do mundo. É isso que eu tinha para falar. Espero que eu não tenha excedido o tempo. Espero que tenha sido uma tarde produtiva para todos nós, e eu acho que a gente sai com a necessidade de pensar. Ah, com certeza, Alessandra. Eu só tenho alguns contatos. Eu acho que eu já posso sair. Não. Ah, tá, da apresentação. Eu só tenho que agradecer imensamente a sua apresentação. Você trouxe tantas reflexões importantes que nos auxiliam nesse nosso autoconhecimento, né? Então, tudo que você falou nos ajuda também a compreender os nossos sentimentos, ver que esses sentimentos nossos podem ser comuns, variando de graus, o que as outras pessoas também estão com essas modificações nas suas emoções, né? E entender também os sentimentos daqueles que vivenciam diretamente a situação da doença. Então, o paciente, a família, a equipe de saúde que está lidando com todo lidando com a vida, lidando com a morte, com todas essas informações, né, e essas inseguranças. Então, a gente percebe que tudo que permeia essa enfermidade é muito mais do que a questão biológica, né? Então, eu espero que as pessoas já tenham, mas a sua fala trouxe essa visão mais humanizada, né? Mesmo que a gente esteja vendo que a morte ela está banalizada, né? Ela está sendo transformada em números cada vez mais assustadores, né? Então, eu agradeço mais uma vez tudo que você trouxe para a gente, tão pertinente em todos esses momentos.